Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria! Eu me chamo Gustavo de Maria. Eu, Michele de Maria. Queremos mais uma vez acolher todos vocês, família, né? E a todos que participam desta comunidade, aqui da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, né? Peçamos a vocês que entrem, né, na conta do YouTube, né, na TV Mãe Auxiliadora, para que vocês possam, né, assistir a este programa novo que está entrando aqui na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que é o Evangelho, né, onde eu e Michele trazemos a Palavra de Deus até a casa de vocês. E queremos que vocês compartilhem, né, se inscrevam, curtam, comentem e ativem o sininho, né, e levem essa Palavra de Deus a muitos que tanto precisam e necessitam. Então vamos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. E assim diz o Evangelho. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam, conversavam e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante.
Mas eles forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. As Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa passagem belíssima, os dois estavam tão tristes, né, no meio do caminho. Esses discípulos, né, estavam tão tristes pelo que havia acontecido ao mestre deles, que eles não conseguiam enxergar que aquele homem que apareceu ali no meio do caminho, de repente, do nada, era o próprio mestre deles, né? A incredulidade, o coração deles estava fechado diante da tristeza, da incredulidade do que tinha acontecido, né? Esse mestre que foi morto pelas leis, que ele era o maior do que as leis, ele o era, né? O Filho de Deus, e que tinha sido vencido aparentemente. Ele não foi vencido, muito pelo contrário, ele foi até lá para vencer a morte. Foi assim que ele nos salvou. Foi dessa maneira, foi na cruz, morrendo na cruz, que ele nos salvou a todos. Então ele venceu, foi uma vitória. Por isso a cruz é sinal de vitória para nós cristãos, né? E eles não reconheceram Jesus, né? Então ele acompanhou pelo caminho todo, conversando, explicando, dizendo que ele tinha feito todos os seus feitos, né? Através dele e o Pai. E eles não conseguiam ver isso, enxergar quem era aquela pessoa que estava ali com eles o tempo todo. Então eles convidaram esse homem, né, que não estavam reconhecendo seu mestre, até a casa deles. Ao partir do pão e ao comungar esse Cristo, foi que os olhos deles se abriram para isso. Então Cristo, nessa hora que os olhos deles se abriram para quem ele realmente era, aquele homem, é que Cristo sumiu ali da visão deles ali naquela hora. E aí eles lembraram quanto o coração deles tinha ardido naquele caminho, né, que eles percorreram com aquele homem, que era desconhecido até tal ponto. Então, uma pergunta eu lhe faço: quantas vezes nos seus problemas, no cotidiano, no seu dia a dia, você não enxergou a presença de Deus? Ou o agir de Deus na tua vida? O agir de Deus naquela situação que você estava ali cego, né, pelo problema, e você não enxergava que Deus está sempre ao nosso lado, principalmente nos problemas e no sofrimento. Ali Deus está. São provas, às vezes, que acontecem na nossa vida e Deus está presente, Ele está observando como é que você vai se sair dessa prova. Outra pergunta que eu te faço: o que você tem falado pelo caminho da sua vida? Você tem falado de bem? Você tem agradecido? Você tem murmurado? Né? Você tem sentido a presença de Deus na tua vida, nas situações do teu dia a dia? Você tem tido contato com a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é o alimento da nossa alma? Você tem lido a Bíblia? Você tem pensado? Quantas situações na tua vida você tem sentido o agir de Deus? Você tem sentido o agir de Deus nas situações de problema, na situação de doença, na situação de alegria também, de fartura, de bonança que Deus está? Você tem sentido a presença dele efetivamente? Né? E os olhos do entendimento se abrem. Jesus desaparece. No momento que eles aparecem, eles retornam para junto da comunidade reunida, ou seja, eles estavam afastados da comunidade, né? Tristes na realidade lá deles,
né, que era uma realidade geral, mas eles estavam tão tristes que eles estavam até desconectados da comunidade. Ou seja, Jesus aparece nesse momento de tristeza, de afastamento dos outros, dos seus amigos, da sua comunidade. E aí é quando eles retornam para contar a boa nova, que ele ressuscitou, que ele está vivo aí no meio de nós. E assim mesmo, ainda hoje, sempre será, ele está vivo no meio de nós. Que você se volte ao convívio da comunidade, que vocês se reúnam e que essa boa nova una vocês. Diante desse evangelho, assim como os discípulos de Emaús, né? Hoje nós somos discípulos também. Anunciar essa boa nova, anunciar essa palavra de Deus, né? Adentrar os corações de cada um de vocês, onde vocês são discípulos também, onde vocês em família são discípulos também, né? E se somos discípulos, nós somos grandes missionários. Nós somos aqueles missionários que devemos levar Jesus ao nosso próximo, né? Devemos levar Jesus levar o nosso próximo a enxergar Jesus. Nós daqui onde estamos, nós podemos dizer um pouco para vocês. Abram os olhos, ele está aqui. Ele está aí, está com você. E você, meu irmão e minha irmã, que pode ter faltado a missa, né, nos domingos, não falte, a missa é tão importante, né? Assim como na semana também, vão à missa, se confessem antes, comunguem, né? Estejam de frente a Jesus, comunguem, né? Recebendo o seu corpo, a hóstia e o seu corpo, e o vinho que é o seu sangue, né? Então estejamos à frente com Jesus, estejamos acolhendo Jesus, né? E acreditando que Ele sim está no nosso caminho. Amém? Esse é o Evangelho meditado, né? Diante do Evangelho, adiante nós temos a oração. Senhor, caminha comigo, restaura minhas forças, restabelece o meu ânimo. Amém. Depois da oração, temos a ação. Fazer uma caminhada real ou simbólica e conversar sobre a vida com alguém da sua família ou da comunidade. Faça isso. Anotem aí na sua agenda essa oração e essa ação. Também guardem o Evangelho. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Queremos agradecer a vocês. Principalmente também as comunidades presentes, né, que estão nos assistindo. Vamos assistir também a comunidade São José, Nossa Senhora das Graças. Queremos agradecer vocês. Mais uma vez, queremos pedir a vocês que compartilhem, né? Levem esse programa Jesus Pão da Vida. Leve Jesus Pão da Vida a todas aquelas pessoas que tanto precisam e necessitam. Amém? Então vamos adiante. Vai lá, se inscreve na TV Mãe Auxiliadora, Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, né? Se inscreve, né? Curte, comenta, compartilha e ativa o seu sininho. Tá bom? Queremos ver nosso programa, né, assim assistido por vocês, família, e assim levando para muitas famílias que tanto precisam. Amém? Fiquem com Jesus e Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria.